Fala pessoal, tudo bom? De volta aqui com o CMCast. Ricardo, tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, como a gente explicou ao público, nessa nova fase a gente tem um convidado por semana, né? Hoje a gente traz aqui, tudo bom, Ricardo? Como é que você está? Ricardo bem. Melo, defensor público. Você está lendo muita coisa sobre a atuação da Defensoria, principalmente na defesa das pessoas que saíram dos bairros atingidos pela Braskem, né? E aí a gente trouxe o Ricardo aqui para falar das novidades. Ele esteve na Holanda, ele vai contar para a gente o que aconteceu lá na Holanda e como é que está o andamento desse processo todo, Ricardo. E eu queria passar para você fazer a primeira pergunta. Se é assim, vamos objetivamente. Qual foi sua impressão, Ricardo, lá no julgamento, né? Você foi para a audiência de mérito, né? Exato. Do Tribunal de Roterdã, que deve decidir a causa, eu acho que até setembro decide. A sua expectativa hoje, a partir daquilo que você viu, qual é? Obrigado pelo convite, viu? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Acompanho sempre os casts aqui e as dicas excelentes que eu adoro aqui no final, né, do cultural de vocês. É muito bom estar aqui. Olha, eu saí com uma impressão muito positiva de lá. Agora, aquela história, né? A gente não sabe o que é. Justiça não dá para adivinhar, né? Mas eu saí com uma boa impressão. E a minha ida para lá, assim, tem uma questão interessante, porque partiu de uma declaração que eu dei pública acerca de uma sentença no caso dos flechais, que apesar de ter sido procedente em relação à responsabilidade e os danos, mas o dano foi tão pequeno que eu disse, olha, vai ficar muito feio para a justiça brasileira se sair uma decisão forte da Holanda. A compensação ao dano pequeno, né? Exatamente, a indenização muito pequena. Será que o povo vai ter que sair daqui e atravessar o Atlântico, né? Aí daí isso repercutiu e o escritório me procurou e perguntou se eu queria colaborar. Eu disse, não, quero colaborar sim. Como é que eu posso colaborar? O que for necessário para buscar justiça para essa gente, a gente vai atrás. E eles pediram para fazer um relatório sobre o que aconteceu, porque a Braskem estava deturpando muito o que estava acontecendo aqui na Corte holandesa. Usando das armas de que dispõe, né? Exatamente. E esse relatório foi muito bem visto lá pela banca de advocacia e pela Corte. E foi debatido várias vezes lá no julgamento. São 3 magistrados, não é isso? Lá é o seguinte, lá tem a presidente da corte e ela pode transformar o julgamento singular em um julgamento colegiado. E assim faz para dar mais força à decisão no caso de recurso. E ela igual o Supremo aqui, não. O contrário do Supremo aqui é monocrático. Eu acho que não, porque lá é muito formal. É uma coisa eu falo porque o Supremo aqui é monocrático, né? Um juiz, um magistrado decidindo sobre tudo. São os 11 Supremos, as 11 ilhas, as né? 11 ilhas, né? Os 11 Supremos, né? 11 ilhas. Mas o que me impressionou lá demais é o formalismo. A prevalência lá é a interpretação literal. Não dá muita margem para essa hermenêutica que você tanto critica aqui, com toda a razão, né, Ricardo? Que você torna uma insegurança imensa para toda a comunidade, porque você não sabe mais hoje o que está certo e o que está errado. Vai depender do juiz que pegar, ou do ministro de que pegar. A interpretação lá é muito literal. Eles dão muito prevalência à forma, o que está escrito. Se você falar diferente das memoriais... Tem um padrão de julgamento, né? Tem um padrão. Tem um determinado momento, você pode levar fatos, depois daquilo ali, se tiver algum fato novo, só em outra demanda. Não pode mais tratar ali. Que é o caso, por exemplo, da mina 18. Enfim, então o julgamento é uma experiência interessante, você vê como funciona aquela corte. Eu saí com uma impressão bastante positiva. E a expectativa é que, se for julgado procedente, a indenização vem num valor realmente que aplaque essa dor das pessoas e também, ao mesmo tempo, sirva como uma punição, porque até agora, no valor que a Braskem está praticando, está valendo a pena tudo que ela cometeu, né? Todo esse dano ilícito que ela vem lucrando. Agora, esse lucro ilícito, desculpa. Já tentando fechar essa questão, se houver esse julgamento lá e se aumentar, que a expectativa é essa indenização às vítimas da Braskem, do afundamento da cidade de Maceió, você acha que a justiça daqui fica obrigada a modificar também? Eu acho que, no mínimo, vai ter que fazer uma reflexão acerca desse quanto. Veja que no caso dos flechais, quando você vai individualizar, 12.500 por casa. Em média, tem 4 pessoas numa casa, dá R$3.150 por pessoa. Veja, eu faço uma comparação. Se você escrever no SPC ou no Serasa, nesses órgãos de proteção de crédito, de forma indevida, varia entre R$3.000 e R$5.000 de danos morais. E se dessa inscrição
houver prejuízo, a pessoa perdeu um financiamento, alguma coisa assim, varia de entre 5 e 8 mil reais. Pelo amor de Deus, uma situação como essa, que essas pessoas estão ali ilhadas, sem nada, sem nenhum tipo de serviço, sofrendo, tudo, uma depressão, um índice de problema de saúde mental imenso, está valendo menos do que uma inscrição no SPC. Então, eu acho que, no mínimo, vai levar a uma reflexão. Agora, isso eu estou falando nessas ACPs e as ações que estão na federal. Tenho notícias que na Justiça Estadual, algumas ações individuais, os juízes já estão praticando uma forma diferenciada, individualizando o dano. Porque o que a Braskem fez, e fez de muita má-fé, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade de todos, e sem a aquiescência de nenhum órgão, é bom dizer. No acordo foi dito o seguinte: olha, tu tem que indenizar dano moral e dano material, tudo bem. Ela criou o chamado PCF, Programa de Compensação Financeira, e lá ela fez o seguinte, a seguinte prática: olha, eu te pago o teu dano material, tá aqui, a avaliação tá boa, em regra o pessoal achou adequada. Agora é o seguinte, eu só te pago esse dano moral para tu comprar tua casa nova no local seguro. Na prática é isso. Se você aceitar o dano moral, que é de 40 mil pela casa. Seja, a indenização do imóvel tinha que vir casada com a aceitação do dano moral. Isso. É uma oferta casada. É como se fosse uma compra casada. É uma oferta casada. Se tu não aceitar, a gente não faz acordo, você busca a justiça. E na justiça você tem um tempo próprio que muita gente não tem musculatura financeira para esperar, nem emocional. E as pessoas terminavam se submetendo a esse valor. Tanto que a gente está aqui terminando uma ACP para fazer a revisão de todos esses danos morais que as pessoas aceitaram, não porque estavam satisfeitas com isso, é porque estavam necessitadas, em estado de necessidade, de perigo. Um dano moral com base no assédio moral, né? É por aí, exatamente. Ou seja, ela utilizou-se da sua posição dominadora econômica e a vulnerabilidade levou as pessoas a aceitarem. E a gente vai buscar essa revisão aqui, mas se sair por lá, o pessoal que trabalha nessa área, né, acha que deve sair em cerca de 200 a 170 mil por pessoa. Por dano moral. Por dano moral. Não tem nada a ver com a indenização do imóvel, é outra história. Essa já está mais ou menos resolvida, né? Está mais ou menos resolvida. E não dá mais para fazer revisão do dano material, que é do imóvel, numa ação coletiva, porque aí há casos e casos, aí só vai cada um buscando o defensor, o advogado, para mostrar o porquê está errado. O dano moral não, como foi feito de forma igual para todo mundo, mas é uma igualdade que fere a própria igualdade. Você trata igual os desiguais. Por exemplo, um cidadão mora há 50, 40 anos na região e está recebendo o mesmo do cidadão que mora ali do outro lado da rua há 6 meses. Ou uma casa que tem 8 pessoas está recebendo igual uma casa que tem 2 pessoas. Então, esse tratamento igual, na realidade, deu uma disparidade imensa e uma injustiça imensa. Aí sim dá para a gente combater via uma ação coletiva para fazer a revisão geral, já que fez dessa forma para todo mundo. 2 questionamentos. Um, eu queria saber se você tem a porcentagem de pessoas que não fecharam o acordo, que foram para a justiça. Muito pouco. É muito pouco. Fala-se que cerca de 98% já fecharam. Aí usam isso como um sucesso. Danos materiais. Não, de acordo. Porque só fechou o acordo se fizer claro, casado, né? Aceitar uma oferta casada. E usam isso como uma propaganda positiva. Olha, um sucesso. Todo mundo está aceitando. Pô, tá aceitando porque tá com a faca no pescoço, não tá aceitando de bom grado, tá aceitando por necessidade. Porque se não aceitar, vai passar 5, 6 anos no mínimo brigando na justiça. Você acha que tudo isso poderia ter sido evitado, ou pelo menos atenuado, se não houvesse aquela decisão do STJ, né? STJ, né? Isso? Superior Tribunal de Justiça. Lá no começo do embate, foi eliminado o ministro Noronha, grande Noronha, né? Que não é o Fernando. Você acha que teria sido evitado isso? A situação seria outra hoje? É o seguinte, Mota, uma coisa é você sentar à mesa com um bloqueio de 5,7 bilhões de reais. Que era o bloqueio inicial, né? Foram 2. Um de 2,2. Primeiro, Noronha, presidente do STJ, suspendeu num instrumento chamado pedido de suspensão, que é um instrumento jurídico próprio do poder público. Só Estado, município, União pode usar, ou se for empresa privada, que faça serviço público. Que não é o caso. E a Braskem usou isso dizendo que era para evitar um dano à economia nacional. Veja, nem a União entrou para pedir isso, nem o Estado, que era um dano local, nem o município.
Mas o Noronha ele aceitou e suspendeu 2,2 bi. Depois veio mais um de 3,6 bi, salvo engano. 3,6 bi, e eles só fizeram uma petição nesse que já existia, e o Noronha, o ministro Noronha, o presidente, ele suspendeu. E aí você muda, né? Você sentar à mesa para negociar com um bloqueio desse valor, e depois sem nada, a Braskem fica muito à vontade de dizer, olha, tem algumas cláusulas aqui que a gente não abre mão. Se não fizer, vamos parar as negociações e vamos esperar o processo transitar em julgado. Com todos os recursos dessa possíveis. monta daqui a 15, 20 anos, até chegar ao Supremo, você passar aqui, por exemplo, primeiro grau, você tem todos os recursos que podem ser interpostos dentro do próprio primeiro grau. Depois TRF, segundo grau, em Recife, todos os recursos interpostos. STJ, todos os recursos dentro da própria corte. Depois o Supremo para transitar em julgado. Depois, quando você for fazer a liquidação e a execução, aí vem todos os recursos dentro da execução. Entendeu? Então, isso aí você vai passar 15, 20 anos para resolver. Só para a gente ter uma ideia, você me desculpe, entrar fica à na vontade. seara aqui política. O Collor foi condenado em maio, né, do ano passado, a 8 anos de cadeia, e até hoje tem recurso no Supremo, e, enfim, e ninguém sabe quando e se, né, ele vai ser preso. Porque de repente ele faz 100 anos, né? Aí prescreve. Aí ele foi, inclusive, na semana passada no STF, para posse do Flávio Dino. Ele foi para a posse do Barroso na presidência do Supremo, e foi para a posse do Flávio Dino. Olha, Ricardo, veja, eu acredito que se nós não tivéssemos feito o acordo lá em 2020, no início de 2020, até hoje estávamos discutindo Também a acho. competência, se era federal ou estadual, porque o processo já tinha ido 4 vezes para o Estado e para federal, saber quem era o competente. Até hoje estávamos discutindo em sede de recurso, e as pessoas estavam fora, porque foram instadas a saírem de lá pela Defesa Civil Nacional e Municipal, e sem nenhum tostão. Então o acordo, sinceramente, não foi o melhor do mundo, mas não foi o pior. Ele foi o possível diante dessas circunstâncias todas que a gente enfrentou. Agora, é preciso revisitá-lo? É possível, aliás? É possível. E a gente tem feito isso, tem buscado essa revisão pontual. Lhe dando razão, o caso Ceci Cunha passou 13 anos para decidir se era estadual ou se era federal o crime. É por aí. Pois é. É o que acontece. Falando de outro acordo agora, saindo do acordo da Braskem com a prefeitura. Eu vi você falando alguma coisa. Você chegou a ler o acordo todo. Como é que você acha que a Defensoria pode atuar e qual a sua avaliação desse acordo? Olha, eu li, en passant, algumas cláusulas que foram citadas na imprensa, então tive acesso, tive a curiosidade de olhar. Não é um caso de atuação da Defensoria, porque se há uma irregularidade e, portanto, alguma improbidade, algum desvio, seria a função do Ministério Público, que é o dono da ação penal e da ação de improbidade. Agora, uma cláusula que me chamou a atenção é uma cláusula que é bastante falada, que é da quitação por danos presentes e os danos futuros. E se houver algum fato novo de relevante, monta algo nesse sentido. As partes sentariam para poder refazer e quem é que vai dizer se realmente esse fato é relevante ou não dentro de todo o contexto, ou se é pequeno. Aí é algo que vai terminar indo para a Justiça. E na Justiça tem um tempo próprio, não é o tempo real que a gente vive aqui precisando de soluções imediatas. A astronomia tem seu tempo próprio também, né? Então, acontece. Mel, você teve, entre outras coisas, nesse embate com a Braskem, problemas também com outras instituições que pararam no meio do caminho. Eu disse aqui por mais de uma vez que houve um certo cansaço, né? As pessoas adquiriram uma preguiça de lidar com esse tema, até o público mesmo, a gente falava, né? A gente falou muito sobre esse tema, e chegava um momento que não interessava de novo esses caras falando de Braskem, de novo falando do afundamento dos bairros de Maceió, e me parece que isso aconteceu também com as instituições, Ministério Público, enfim, do Judiciário, não mexer mais com isso não, o acordo já está feito e tal. Como é que você sente isso? Claro, evidentemente, estou pedindo que você critique aqui as outras instituições, não, até porque, enfim, evidentemente você atua também com elas. Mas você não acha que elas podiam ter ido um pouco mais à frente, né? Pressionado mais a Braskem para que esse acordo fosse melhor do que é? Ricardo, houve um momento que a gente fez aquela força-tarefa no início, mas houve um momento que passamos a enxergar diferente algumas situações. Por exemplo, o flechal. E aí não dava para caminhar junto em alguns pontos. Não estou dizendo que está errado a visão dos flechais permanecerem lá, com a requalificação. Mas é muito evidente que aquilo não funciona.
eu enxergo da seguinte forma. A solução tem que ser híbrida, conforme o antropólogo do MPF apontou. O cara fez um excelente estudo. Que tem que ter realocação de uma parcela da população que está adoecendo, que não tem mais condições, e que faça requalificação para o remanescente, que é muito pouco dentro das pesquisas de vontade dentro. Mas aí houve uma opinião divergente que deveria lutar pela requalificação e não realocação, e eu tive que fazer uma ação em busca de proteger essas pessoas, que é a grande maioria que nos procurou. Então, em face de algumas divergências, a gente não pôde andar juntos em alguns pontos. Agora, quando você me coloca assim, em algum momento poderia ter dado mais alguma pressão para ter conseguido algo melhor... Se essa pressão fosse mais coletiva, eu falo em relação às instituições, eu acho que teria mais resultado, né? Na minha visão, e a gente falou isso em 2019 ainda, era uma atuação na seara criminal. Criminal. Entendeu? E essa ainda precisa. Você tem crime ambiental e não só ambiental, né? Exatamente. Após a mina 18, houve uma operação da PF busca apreensão de alguns documentos, mas isso a gente sentia falta já lá atrás. Porque o crime, assim, veio à tona com toda a força, com os tremores, mas já estava no silêncio sendo praticado. E diante daquelas decisões do ministro Noronha, que mandou desbloquear, e além de desbloquear, ele aceitou um chamado seguro garantia. Vocês podiam ter recorrido ao Toffoli. Mas a gente recorreu. Ao Toffoli? Recorreu. O Toffoli era o presidente. Ele negou o seguimento ao recurso. Que surpresa. Quase caí da cadeira agora. Achando que estava fazendo provocação nova. Não era provocação nova. Quase caí da cadeira aqui. É porque isso passou despercebido. Muita gente não falou. A gente recorreu a decisão do Noronha. Inclusive até com a Procuradora-Geral da República. Eu não lembro o nome dela agora. Raquel... Eu não lembro agora o nome dela. Raquel Dodge. E aí o Toffoli disse que não cabia. Aí coube o pedido de suspensão lá, mas o nosso pedido de suspensão não coube. E eu acho interessante porque tem um movimento aqui de apoio às vítimas, que o Toffoli era o presidente do CNJ também. Ele estava em Recife, saiu um comboio daqui para agradecer a ele pelo apoio do CNJ. E eu olhando aqui, eu digo, poxa, mas ele negou o recurso que era a favor do pessoal e o pessoal foi agradecer. Ó. Mas aí, enfim, a gente sentia falta dessa atuação na área penal, porque com esse seguro garantia... Porque pressiona também, né? Pressiona. Se você tem uma ação criminal, né? Os caras se sentem pressionados. Até agora está todo mundo sentindo, inclusive, no direito de debochar, né? Como foi o caso do presidente da Braskem, uma entrevista arrogante, né? Não houve vítima, não tem crime, não tem corpo, não tem crime. É mais ou menos a lógica, né? Dele, né? Ou seja, eu acho que se houvesse... Eu brinco, né? Vou lembrar aqui um personagem, o Jerônimo Roberto, o juiz, né? O juiz, que era uma figura que você se dava muito bem com ele, eu também, né? Fiz até uma crônica, ele me acordava às 6 horas da manhã e ligava para mim meia-noite, um dia e no outro. Era uma figura. E ele dizia sobre um determinado advogado, ele dizia que fulano é uma aponeurose. Ele foi estudante de medicina, eu fui também, ele sabia que eu sabia. A aponeurose é uma membrana que cobre o músculo. Quando você tira a pele, né, cobre o músculo. Aquilo lá para tirar é um negócio impressionante, porque cola mesmo, é uma membrana colada no músculo. E o mel é a aponeurose, é um defensor aponeurose, cola ali na causa e não larga. E você vem carregando isso assim, com custo emocional também, que eu sei, grande, né? Enfim, e a essa altura do campeonato, você guarda uma expectativa de que, por exemplo, a CPI possa contribuir, essa CPI da Braskem possa contribuir para que os moradores do Flechais, eles sejam finalmente contemplados e os demais, né, prejudicados possam ser mais, enfim, atendidos com justiça? Olha, Ricardo, veja, como toda essa situação... situação... Lembrando que CPI é uma coisa política, tá? Toda essa situação foi judicializada. Então só pode ser resolvida numa judicialização, dentro do que já está feito. Seja através de uma revisão, ação anulatória, de modo que a CPI teria que ter uma força para forçar a Braskem a sentar à mesa fora da justiça. Eu não sei se vai ter essa força. Se quiser, tem. Eu não sei se vai ter essa Eu não sei se quer, aí outra história, mas se quiser, tem. Uma CPI pode muito. Eu lembro a história da CPI da Covid, algumas pessoas dizem, não deu em nada. Deu sim. O Brasil passou a ter vacina, adquirir vacina com a pressão da CPI. Aquilo ganhou uma dimensão pública que sem a CPI não teria. Exato. E foi obrigado a vacina. Comprou vacina, porque tinha que comprar. Se ela conseguir dar a pressão adequada, é possível que a Braskem venha à mesa buscar
uma revisão das injustiças que ela cometeu no acordo. Ela sabe que cometeu injustiça. Esse dano moral que eu chamo, no direito se chama de dano tabelado, tarifado, é inconstitucional. O Supremo já disse isso, é proibido fazer isso. E ela fez, ela tarifou isso aqui e mais, atrelou o pagamento de um dano material, que é a casa da pessoa. Aqui é a essência desse. Então, ela sabe que errou. Agora, eu acho que a CPI, se der a pressão realmente, como você está colocando, e quiser, adequada, é possível que a Braskem sente e faça a revisão. 40 mil por casa, faça por pessoa. Faça por pessoa, individualize cada cidadão, cada situação. Parece ser bem mais justo. Então é isso, Ricardo. Não? Quer encerrar? Não, peraí, eu vou fazer uma pergunta aqui. O Ricardo vai te fazer uma provocação. Você sabe o que é provocação? Eu soube, me disseram. Eu apurei. Mel, você tem tido uma visibilidade, aliás, não é de hoje. Essa é uma questão que está hoje, enfim, na ordem do dia. Mas eu acompanho, né, sua trajetória desde muito tempo, né? Eu sou bem mais velho que você. E você sempre foi extremamente combativo. Ganhou visibilidade pela sua capacidade de brigar pelas coisas em que você acredita. Isso, evidentemente, chama a atenção. O que eu vou lhe perguntar é o seguinte: você já foi assediado politicamente, né, em função dessa sua atuação? Vencendo, já foi, enfim, qual tem sido a sua reação se aconteceu isso? Olha, Mota, aparece sim convites para a gente ingressar na política em alguns partidos. Veja, alguns partidos para disputar, seria um nome interessante e tal. Veja, eu não demonizo a política, eu acho que a política é importantíssima. Claro. Se ela é bem feita, ela dá resultados extraordinários. Se ela é mal feita, são resultados danosos. Assim como em qualquer área. Se resolve no judiciário, na política, se você é um juiz que faz o mal, um mal terrível. Se você vai fazer o bem no judiciário, você faz o mal. Então, eu acho que é um ambiente que está mais concatenado com o tempo do mundo real para a resolução dos problemas. E aparecem alguns convites. E a gente vai conversando, amadurecendo, saber se em algum momento é viável ingressar. Mas, por enquanto, não. O que deixa assim a gente um pouco satisfeito é saber que o nosso trabalho está tendo uma consequência ao prática, ponto, né? prática, ao ponto do pessoal estar analisando, poxa, você poderia ingressar na política, que você poderia fazer um trabalho diferente. Veja, uma coisa é você fazer algo porque tem um interesse por trás. Ela está fazendo porque quer ser candidato. Nunca. A gente faz porque é a nossa missão. Se está tendo essa consequência de visibilidade, eu acho que é porque está dando um resultado positivo para a comunidade, para a comunidade que a gente deve atender. E eu acho que esse trabalho sem dúvida nenhuma, acho eu indispensável. Acho que a defensoria... Isso vem de muito tempo, Mota. Desde quando a gente atuava lá em 2009, 2008, na área da saúde, já aparecia. Aí sempre quando a gente tem um embate maior, aí vem alguma matéria ligada a algum determinado político que está sendo alvo de uma ação, e aí vai com a maturidade de cada um, né? Cada um tem sua maturidade. Claro. Aí vem querer descredibilizar a pessoa. Tá fazendo isso porque tem intenção para aquilo, porque quer isso, porque quer aquilo. Eu digo, olha, podem falar à vontade. Quem está preocupado com essas matérias é quem precisa de voto, né? Da opinião. Nós aqui, que somos técnicos e trabalhamos aqui na Defensoria Pública, quem for juiz e promotor também do mesmo jeito, precisa de duas garantias básicas, que é a inamovibilidade, porque se você desagrada alguém, ninguém vai poder tirar do teu canto para colocar lá na divisa. E a estabilidade. Então, isso é que garante a nossa disposição de enfrentamento, de não cedermos a essas pressões, que inevitavelmente vêm através de uma notinha, de uma imprensa, de um recado. O efeito disso é o contrário. Quanto mais fizer, mais a gente vai para frente. Se tivermos alguma coisa para fazer daqui a uma semana, a gente faz hoje. Não deixa para uma semana, não. Eu conheço esse jeito de reagir, porque muitas vezes eu fui obrigado também a fazê-lo, né? Quando vinha de lá, eu digo, bom, se vem de lá, tem que vir de cá também, né? Porque isso é uma coisa importante. Eu faço isso como eles chamam de provocação, mas eu acho que não. Né? Eu acho que é natural que isso aconteça, esse tipo de convite. E assim, se você se sente
Eu nunca me senti à vontade, né? Nesse meio também, não demonizo, eu trabalho com isso cotidianamente, mas tem o Danton Jobim, que era um jornalista, um clássico, né, do jornalismo brasileiro, ele dizia que jornalismo e política são como óleo e água, né? Estão só ali juntos, mas não se misturam, não tem jeito. E assim, às vezes eu digo, quando o cara diz, você é um amigo, eu digo, não, eu sou jornalista, você é deputado, você é senador. Nós não somos amigos, são pessoas que se respeitam, porque eu respeito, né? Enfim, esses personagens. Agora, estar naquele meio é outra história. Aí é uma questão de vocação. E aí, quem tem vocação, que vá. Se você é uma pessoa decente, honesta, enfim, e age de acordo com sua consciência, bicho, nada mais pode lhe atingir, né? Você fica com raiva, porque você apanha pra caramba. Até hoje tem gente, você recebe dinheiro de fulano, recebe dinheiro do Renan, recebe dinheiro do Arthur, o tempo todo. Do prefeito. É porque meu irmão é diretor do HGE. Tá fazendo isso porque quer que o irmão seja secretário. Rapaz, eu faço isso há quase 20 anos. Pois é. Então pode falar à vontade. Eu cheguei a dizer isso, né? Num desses episódios, o cara mandou um comentário, eu digo, peraí, o irmão dele entra agora na direção do HGE. O cara está há 20 anos brigando com isso. Esse tipo de coisa. Ricardo, me permite esclarecer só uma situação. Não. A Defensoria Pública, eu costumo dizer, não tem partido. Nós não temos partido nenhum, somos apolíticos. No caso da Braskem, eu tenho um chavão que eu sempre uso nas redes sociais, nas minhas redes, estamos com todos que estão contra a Braskem e contra todos que estão ao lado da Braskem. Uhum. Então, aqui a gente vai se aliar, se for necessário e adequado, ao político A, ao político B, desde que ele tenha vontade em somar para ajudar a superar essas barreiras que a Braskem coloca, que é uma gigante, né? Uma força até gigantesca, terrível, independente de quem seja. E isso é circunstancial, entendeu? Por exemplo, no caso dos flechais, o Estado de Alagoas, réu na ação, mas uma vez citado, aderiu ao polo ativo, atuar com a Defensoria, concordou com o nosso pleito. Maceió, também réu, preferiu ficar ao lado da Braskem. Aí o pessoal, por que você só está falando da Braskem no caso dos flechais? Só está falando do Maceió? Ora, óbvio, como é que eu vou falar do Estado se o Estado está concordando com meus pedidos? Eu tenho que falar com quem não está concordando, com quem está, inclusive, debochando nas peças lá. Me parece que não andou bem, entendeu? A prefeitura quando escolheu ficar, no caso dos flechais, ao lado da Braskem. E por isso é ré no processo, já perdeu em relação à indenização, porque o município concordou em pagar 25 mil apenas por casa. O juiz reforçou, mas não reforçou o suficiente, vamos recorrer, e estamos esperando agora a questão da realocação, que o município de Maceió também é contra, apesar de o processo está transbordando de provas que ela é necessária sim. Uma frase do Helder, se você me permite, ele dizia, a gente não pode abandonar uma bandeira certa se ela aparece na mão errada. A bandeira continua certa. Perfeito, é isso. É isso. Queria agradecer demais, Ricardo. Esse tema, a Braskem, é um tema de honra para a gente. Desde que a gente começou o Semicast, a gente não se importa com os cliques nem com os views, né? O Ricardo já falou que às vezes descansa, mas é um tema recorrente. Então, pode não ser a primeira vez que você vem aqui, pode ser que não seja a primeira vez, a última vez que você vem aqui, porque tem a CPI da Braskem, tem o resultado do julgamento na Holanda, tem uma série de coisas que podem acontecer. E aí a gente traz você de volta para conversar sempre sobre esse tema. E para a gente é muito caro. E só ver se você já falou, né, em Holanda, né? O mundo é um moinho, né? Grande abraço, pessoal. Um abraço.